E agora são 8h38. A gente tem mais um convidado na ponta da linha, que é o secretário-geral da Força Sindical, também um dos representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi, João Carlos Gonçalves. Que, aliás, o sindicato é o aniversariante do dia, completa hoje 90 anos de idade. Parabéns a todo mundo que faz parte dessa história, João. E obrigada pela sua participação aqui na Nova Brasil FM. Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Bom dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre a história do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que está completando 90 anos de idade. Ele foi o primeiro do tipo aqui no estado de São Paulo. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Então, já existiam associações, existiam sindicatos antes de 1932, mas o ano de 1932 é a data em que os sindicatos se legalizam perante o Estado. Nós tivemos a Revolução de 1930, né, comandada por Getúlio Vargas, e aí começam a se criar e legalizar os sindicatos que existiam. Então, nosso sindicato nasceu aí no dia 27 de dezembro de 1932, uma categoria ainda pequena para a época, mas que depois vai se transformando à medida que a cidade de São Paulo também vai se transformando no polo industrial e na cidade importante do nosso país. Então a nossa categoria também acabou também crescendo junto com o desenvolvimento da cidade e do Brasil. E aí, as pessoas hoje, muitas pessoas devem estar usufruindo ali do seu 13º salário. Qual é o papel que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo teve nessa luta, pela a implementação do 13º salário? Então, é importante você perguntar assim, já direto, porque as lutas sociais, os sindicatos são um instrumento dos trabalhadores. Nasceu na Inglaterra, depois se expôs no mundo todo, onde houvesse indústria, comércio, um sistema de trabalho de classe social, os sindicatos foram instrumentos de negociação e de pressão. Não é? Então, a luta que se desenvolveu no passado, a gente tem hoje os reflexos disso. Muitas vezes a gente não sabe nem porque tem o 13º, porque tem as férias, mas tenha certeza, as lutas sociais do passado foram que garantiram os nossos direitos sociais que nós temos hoje, ou na convenção coletiva da sua categoria, ou na Constituição, na lei do nosso país. Por isso, o exemplo do 13º que você falou é muito interessante. Em 1945, os têxteis recebiam como 13º um saco de laranja, não é? Os patrões da época concediam um saco de laranja. Os trabalhadores falavam assim, bem, vamos ficar com isso, porque isso já é uma prova que ele está concedendo alguma coisa no Natal. E à medida que começa isso, começa também as lutas para garantir um abono salarial na época do Natal. E nos anos 60, que o Sindicato Metalúrgico já está desenvolvido na cidade, e ele é a liderança maior da luta social que teve pelo abono de Natal. Na Rua do Carmo, ali no centro da cidade, onde era a sede do nosso sindicato, ele foi cercado pela polícia militar da época por mais de 10 dias, não é? Pela luta do abono de Natal, que hoje nós chamamos 13º salário. Nós acabamos, naquele momento, em 1962, conquistando o abono de Natal, que depois a legislação, graças a Franco Montoro, que foi governador do Estado, era nosso representante no Congresso Nacional, acabou legalizando a lei pelo 13º. Então, hoje nós recebemos o 13º, os jovens compram o seu tênis de marca, sua calça, seus presentes para a namorada, graças a essa luta social que os sindicatos desenvolvem para melhorar as condições de vida, para melhorar as condições de trabalho e também para influenciar, digamos assim, a sociedade como um todo. O nosso sindicato teve vereadores, teve deputados federais, como o companheiro Medeiros, companheiro Paulinho da Força, teve vereadores como Cláudio Prado, né? Teve companheiros nossos que foram exilados, né? Foram presos, graças à luta que desenvolveram na época, sem temer nem esse nem aquele, mas querendo sempre conquistar melhorias para os trabalhadores em geral. Juruno, eu queria
falar com você sobre dois temas que são mais polêmicos atualmente. O primeiro é sobre a taxa sindical. Por que que é importante o pagamento da taxa sindical e se você é a favor que essa taxa seja obrigatória até para trabalhadores que não são sindicalizados. E segundo, a sua opinião sobre a nova economia, os trabalhadores que hoje trabalham por conta própria, com a ajuda de aplicativos, que também estão fora aí do universo dos trabalhadores sindicalizados. Eu queria que você falasse sobre esses dois temas para a gente, por favor. Pois não. Sobre a questão do financiamento sindical, essa é uma polêmica hoje, porque vem da tradição dessa época dos anos 40, de 1940 do século passado, todo trabalhador contribuía com um dia de salário obrigatório, não é? Se ele trabalhava numa categoria como jornalista, como metalúrgico, como comerciário, ele tinha o seu sindicato e todo mundo era obrigado a pagar um dia de salário. Isso tinha seu lado positivo porque o sindicato que era forte, que desenvolvia lutas, ele tinha um orçamento bom para isso. Mas aquele sindicato que não desenvolvia lutas acabava arrecadando, mas não desenvolvia as lutas. Então começou a ter um questionamento nesses anos finais agora, e sofremos muita pressão por isso. Acabamos perdendo a contribuição sindical. Por que todo mundo, na nossa opinião, deve pagar o sindicato? Nós achamos que, quando é feito um acordo coletivo sobre melhorias de condições de trabalho e de salário, todos são beneficiados, sindicalizados e não sindicalizados. Então, é importante para um sindicato ser forte, ter os seus advogados, economistas, mobilização social, é preciso financiamento. Todo mundo tem um time forte quando tem um bom orçamento no seu time, né? Então é importante que todos colaborem. Então essa regulamentação, depois que o Michel Temer, que foi presidente do país, acabou com a contribuição sindical, não houve uma regulamentação. Então isso ainda precisa ser, digamos assim, colocado na legislação novamente. Nos outros países também é assim. Quem usufrui dos benefícios do sindicato também contribui com o sindicato. Então, a proposta que está sendo levada a Brasília, agora nesse início de ano, é o debate sobre esse financiamento, para que a gente possa regulamentar. Se todos são beneficiados, todos contribuem naquele momento da convenção coletiva, naquele momento da negociação com o patronato. E quem decide o valor será o trabalhador também na Assembleia, onde se decide quais são as reivindicações que nós vamos fazer. Então, é fundamental, na nossa opinião, que os sindicatos possam ter esse peso. E sobre essas novas formas de trabalho, individual, né, via, digamos assim, os aplicativos, isso ainda precisa estar regulamentado por diversos motivos. Né? Regulamentado no sentido dos benefícios sociais, da previdência social, dos acidentes de trabalho. É preciso que essa relação trabalho que não está na legislação atual, ela possa ser regulamentada para que garanta ao trabalhador as suas condições, digamos assim, de aposentadoria, no caso de acidente, ter os seus benefícios, no caso de doença. Então, esse debate também será feito. A regulamentação não é feita ainda com eles, porque eles não podem ainda ter uma associação de aplicativos. Isso está sendo regulamentado pela legislação que aí está. Bom, para finalizar aqui da minha parte, queria só que você falasse, Juruna, a respeito da expectativa e do que deve mudar, além dessa questão aí que você falou desse imposto sindical, do que vai ser discutido, a contribuição sindical, em relação ao retorno do Ministério do Trabalho agora na próxima gestão presidencial. Como é que vocês avaliam isso aí no sindicato? Olha, nós avaliamos como positivo. Eu acho que a sociedade brasileira deu um passo importante ao se unir, né, em torno de um candidato, que foi o Lula, em torno do vice-candidato, que foi o Alckmin. Quer dizer, tanto a esquerda como aqueles mais progressistas acabaram se unindo e isolando, digamos assim, toda a ação nefasta que Bolsonaro fez nesses 4 anos. Né? Mesmo assim, a vitória de Lula foi difícil. Com esse novo mandato, a volta do Ministério do Trabalho ele é fundamental também,
porque nós não temos sindicatos fortes em todo o país. Pequenas, médias, municípios, você precisa da presença do Ministério do Trabalho, da Delegacia do Trabalho, a Superintendência do Trabalho, que tem os fiscais, que faz as fiscalizações. Nós temos que ter, então, um organismo dentro do Estado, do nosso país, para que possa ser o intermediário das negociações entre trabalhadores e empresários naquelas questões mais gerais da saúde e segurança, do ambiente de trabalho, do salário mínimo. Então, a volta do Ministério do Trabalho ele é fundamental. Mas mais fundamental do que isso será a presença de mais trabalhadores nos sindicatos. Quanto mais participação social trabalhadores e trabalhadoras têm na vida do sindicato, mais força ele tem na negociação com o empresariado e também com os governos municipal, estadual e federal. Nós temos que ter uma expressão de diálogo, né, de pressão, para que a gente possa ter também influência no Congresso Nacional. Por isso, os 90 anos do sindicato, que está sendo comemorado, o sindicato distribuiu um folheto em sua base, né, a todos os seus associados. Tudo isso é importante para a gente ver que uma sociedade democrática precisa de associações, precisa de Congresso Nacional aberto, precisa, digamos assim, de que a sociedade possa se expressar sobre os seus direitos e negociar sobre eles. A gente agradece muito o João Carlos Gonçalves, o Juruna, sindicalista histórico e falando sobre os 90 anos do Sindicato dos Metalúrgicos e sobre o movimento sindical no Brasil. Muito obrigado pela entrevista, um bom finalzinho de ano e um feliz 2023 para você. Volte sempre ao Nova Manhã. Obrigado, um abraço a vocês, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil. Obrigada pela participação.